simplificar, o que os Estados Unidos quer dizer é o seguinte: o mundo é nosso. Como eu não tenho força para enfrentar várias frentes, que eu tenho a frente na Europa com a Ucrânia, tenho a frente com a China, teoricamente na disputa do Taiwan, ele não quer se envolver. Tô mal economicamente, não sou mais essa potência com a que posso. Isso foi provado na Ucrânia, tá? A guerra da Ucrânia já está ganha pela Rússia, porque o Ocidente, a OTAN em si e os Estados Unidos não tem como financiar um esforço de guerra. A Rússia impôs uma derrota ao Ocidente. Tudo bem que depois que a Rússia invadiu, teve aquela contraofensiva ucraniana que teve sucesso, mas depois daquilo a Ucrânia só está recuando e a Rússia só está avançando. Porque a Rússia não enxerga a Ucrânia como uma guerra. Tanto que a Rússia classifica como uma operação militar especial. Que é o quê? De retomada de território? O que eles consideram Aquilo é ali? uma coisa de defesa, tá? Porque qual que é o problema da Ucrânia? Temos tempo para falar de história aqui, né? Meu irmão, você então, que manda. Caiu o Bloco Soviético, caiu o Muro de Berlim em 89, o Bloco Soviético oficialmente caiu em 1991. Quando o Bloco Soviético caiu, existia lá, pelo menos sob esse ponto de vista geopolítico, um grande estadista que se chamava Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev se reuniu com o Ocidente, principalmente com os Estados Unidos. Tinha um representante lá, um primeiro chanceler alemão, vou lembrar o nome dele aqui, e o secretário de Estado americano, James Baker. O secretário de Estado americano, o chanceler Hans-Dietrich Secher, uma coisa assim, que era a maior potência da Europa na época, e o secretário de Estado americano se reuniram com o Gorbachev em 1991, prometeram, foi inclusive um acordo feito para reunificar a Alemanha, prometeram que a OTAN não ia avançar para o leste europeu. Né? Porque o leste europeu, se você sabe, na Guerra Fria, tinha a OTAN de um lado, que era a organização do Tratado Atlântico Norte, que era o lado ocidental, e do lado da União Soviética era o Pacto de Varsóvia, que era um pacto militar que unia todos os países do leste europeu. Quando o Bloco Soviético caiu, definhou economicamente e caiu, o acordo que o Ocidente fez com a Rússia, até então, o Gorbachev, até então a União Soviética, depois recuou e virou só a Rússia, que a OTAN não ia se expandir para o leste, ou seja, aonde era um domínio do Pacto de Varsóvia. Então, o Pacto de Varsóvia podia ser dissolvido. A Rússia não precisaria manter esforços militares nos países do leste europeu, porque a OTAN não... Isso foi um acordo, isso está documentado na reunificação da Alemanha. O que os Estados Unidos fez? Em 1994, Bill Clinton oficializou que a OTAN ia avançar para o leste europeu. Então, quando você pega o mapa da Europa, você imagina o mapa da Europa, no extremo ocidental aqui, Portugal, Espanha, aí vem a França, lá numa ilha lá no norte, o Reino Unido, aí você desce Holanda, né? A Bélgica, aí você desce um pouquinho a Itália, mais para baixo aqui, já na transição por Oriente Médio, a Grécia, a Turquia e a Geórgia. Isso aqui era, digamos assim, o lado ocidental. Passava um risco ali que foi passado na Segunda Guerra Mundial, dividia a Alemanha no meio, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. E aí vinham os outros países, Tchecoslováquia, na época, hoje República Tcheca e Eslováquia, a Eslovênia, Hungria, Romênia, Bulgária, né? Mais para cima ali, Polônia, a Lituânia, Estônia, Letônia, já chegando, e a Ucrânia já chegando na fronteira da Rússia. Então aquilo era o leste europeu, era dominado pelo Pacto de Varsóvia, era protegido pelo Pacto de Varsóvia. Polônia também está nesse bolo, afinal Varsóvia está dentro da... Exatamente, está nesse bolo. Aí o que os Estados Unidos em 94 fez? Falou, nós vamos avançar, quebrando o acordo que tinha feito com a Rússia. Aí avançaram em 1994, se não me engano, eles colocaram a Polônia, a República Tcheca e a Hungria na OTAN. Tá. A Rússia protestou, mas ali ainda não estava na fronteira da Rússia. Meio longinho ainda, protestou, né? Tal como hoje, né? Protesta, mas fazer o quê? Não tinha. Nossa, como mas a Polônia já é bem perto, que é a Polônia, a Ucrânia e a Rússia, né? É a Polônia mais ali em cima, a Ucrânia um pouquinho mais embaixo, mas é a Polônia. E aí, em 2004, isso foi em 99, em 2004, aí começou a botar o resto dos países. Tá. Em 2004, ele botou já na fronteira com a Rússia a Estônia e a Letônia, muito perto ali, que não tem fronteira terrestre com a Rússia, a Lituânia. Aí colocou mais para baixo ali a Romênia e a Bulgária. Fora os outros países, Eslovênia, Eslováquia, colocaram na OTAN. Vários países. A gente está entendendo esse avanço da OTAN da OTAN. Agora, por que você acha que eles foram fazendo esses avancinhos
pra pertinho da Rússia ali pra encher o saco ou pra conter? O que tava acontecendo? Para encher o saco e por arrogância. Porque os Estados Unidos, depois que o Bloco Soviético caiu, fez esse acordo, mas falou: foda-se, eu sou a única potência do mundo, faço o que eu quero. Que é o que ele tá fazendo agora. Por que ele fez isso com a Venezuela? Quem que vai me enfrentar? Ninguém vai fazer nada. Eu sou a potência. Só que tem um problema. A Letônia e a Estônia já tinha fronteira com a Rússia. A Romênia e a Bulgária fica ali no Mar Negro. Você pegar a Rússia ali mais no sul ali, tem o Mar Negro, aí tem a Ucrânia de um lado, a Geórgia do outro, a Romênia, a Bulgária e a Turquia, que já é a Europa ali na transição para o Oriente Médio. O Mar Negro é muito estratégico para a Rússia, porque no Mar Negro é o que liga, primeiro é rico em petróleo e gás, e segundo, o Mar Negro liga a Rússia no Mar Mediterrâneo. Tem muita coisa de geopolítica que tem a ver com logística, tá? Sim. Para escoar tudo da Rússia, ele precisa do Mar Negro. Tanto que a maior base naval da Rússia fica ali na pontinha da Ucrânia, que chama pontinha da Crimeia, que a Rússia já tomou, que é a Sebastopol. É a maior base naval da Rússia. Fica ali. Ô Vitão, coloca na tela aqui um mapa do Mar Negro e mediações ali pra gente ver. Então assim, aquilo pra Rússia é estratégico. E a Rússia não é boba, porque o Império Britânico, no século XIX, em 1900 Qual que tu acha melhor aí, Rubor? Esse aí? Pode ser. Tá. Pega um da Europa inteira. Pega um da Europa inteira, então. Pronto. Vai. Pega um da Europa inteira que... Então, ali, pra Rússia, aquilo ali... O que eu falo, você tem que estudar a história. No século XIX, mais precisamente 1853, o primeiro-ministro britânico, Lord Palmerston, já tinha divulgado que a estratégia do Império Britânico para cercar a Rússia e impedir que a Rússia se tornasse uma pequena potência e não se tornasse uma potência mundial no século XIX, era cercar a Rússia no Mar Negro. Como que ele cerca a Rússia no Mar Negro? Toma a Ucrânia, toma a Romênia, toma a Bulgária, a Turquia e a Geórgia. Né? Então você pega ali, tá vendo? Ó, a Ucrânia, a Romênia, a Bulgária, a Turquia e aquele cor-de-rosa ali é a Geórgia. Tá? Então você cerca a Rússia ali e ela não consegue sair para o Mar Mediterrâneo. Isso já era uma estratégia do Império Britânico em 1853. Então, quando a OTAN colocou a Romênia e a Bulgária, e lá em cima a Lituânia, a Letônia e a Estônia na OTAN em 2004, aí a Rússia bateu na mesa. Falou, não. Calma aí. Não sou bobo. Por que vocês estão fazendo isso? Mas ficou novamente num protesto mais contundente, mas não foi. Aí, a gota d'água foi quando, em 2008, eles convidaram a Ucrânia e a Geórgia para entrar na... Então, a Ucrânia tá bem ali. A Romênia, a Bulgária já é da OTAN e a Turquia já é da OTAN. E aí ele pegou aqui... Desculpa, só levar. Vai lá. Aí pegou, em 2008, convidou a Ucrânia e a Geórgia para entrar na OTAN. Aí a Rússia estaria, com certeza, cercadona. Eles iam reproduzir a estratégia do Império Britânico para cercar a Rússia. Aí a Rússia... Aí, em 2007, quando fez isso em 2004, a Romênia e a Bulgária, em 2007, o Putin bateu na mesa e falou: daqui vocês não passam. Negativo. Daqui vocês não passam e nós vamos evitar que isso aconteça. Aí em 2008, qual foi a resposta dos Estados Unidos? Convidou a Ucrânia e a Geórgia para entrar. Quando ele fez isso, tinha uma república ali na Geórgia, que se chama Ossétia do Sul, que é ligada na Rússia, que depois que dissolveu o Bloco Soviético, tem muita coisa ali que tem influência russa, na Ucrânia, principalmente nas fronteiras. Então essa da Ossétia Rússia é formada por uma população russa. E eles sempre quiseram se unir à Rússia. Ser russo. Ser russo. E aí eles tinham, inclusive, acho que um plebiscito foi feito, 99% da população falou que eles queriam fazer parte da Federação Russa. E aí eles começaram o movimento separatista. Aí os Estados Unidos e a OTAN foi lá e falou assim, que ia defender os caras para eles não saírem da Geórgia. Aí a Rússia falou, aí não. Aí a Rússia foi lá e ajudou militarmente a Ossétia do Sul e impôs uma derrota para o Ocidente. Tá? A mesma coisa na Crimeia, na Crimeia e agora naquela região do Donbass que a Rússia já invadiu. Né? A Ucrânia, a gente sabe assim, a parte ocidental da Ucrânia é nazista. A parte ocidental é considerada nazista. Eles são nacionalistas, mas eles estavam aliados ao Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Eles são nazistas. E a parte oriental tem uma forte influência da Rússia. Eles são mais ligados à Rússia, principalmente aquela região do Donbass. É um povo russo, fala russo. Sim. O que aconteceu, se não me engano, aquele Yanukovych, acho que era final da década de 90, ele era neutro, mas
atendiam o interesse russo e ocidental, era uma coisa neutra. E aí a OTAN, querendo influenciar nesse movimento de mudança de regime, com propaganda, com o chamado soft power, que de soft power não tem muita coisa, pegou e influenciou uma mudança de regime na Ucrânia. Aí tirou esse Yanukovych e colocou um cara lá. Aí esse cara permaneceu lá e ele começou, inclusive, a proibir a parte russa de falar russo. Puta, aí fudeu, né? Todo mundo fica puto. Não vou proibir você de falar português da noite pro dia. Aí ele começou a perseguir essa população russa. Aí em 2014, já prevendo que a OTAN estava fazendo alguns passos estratégicos para tomar a Ucrânia, preventivamente a Rússia foi lá e tomou a Crimeia. Porque, novamente, quando você olha no mapa, a Crimeia é onde está Sebastopol. Né? Que é aquele bracinho que está dentro do Mar Negro. Aí a Rússia foi lá e tomou a Crimeia e anexou a Federação Russa. Agora, nos últimos agora, chegando atualmente, né? Teve o convite em 2008 e começou a negociar a entrada da Ucrânia e da Geórgia na OTAN. E o Putin avisando, não faça isso, porque eu não vou permitir, obviamente, não vou permitir que você entre aqui. Os Estados Unidos permitiu que a União Soviética botasse base militar em Cuba? Não, tá acontecendo agora, porra. Tá lá o cara tirando o Maduro lá pra Venezuela não vender óleo pra China, né? O que foi a crise dos mísseis em Cuba? 72. Foi isso, né? Quando a Cuba era alinhada, veio a Revolução, Fidel Castro, se alinhou à União Soviética. Quando a União Soviética falou que ia botar uma base de mísseis em Cuba, quase saiu a Terceira Guerra Mundial. Na crise lá com o Kennedy e tal, e acabaram negociando. Né? Só que aí negociou, os Estados Unidos falou que ia invadir. Um passo antes, tá? A Rússia fez isso porque os Estados Unidos falou que ia invadir Cuba. Aí ele falou assim, não, se invadir, se invadir Cuba, a gente invade a Turquia e a Alemanha. Foi o passo que deu. Que é o que alguns analistas falam que a reação no Ocidente pode ser essa, que eu não acredito que seja, né? Que, você invadiu a Venezuela, então vou invadir Taiwan aqui, vou invadir... Que é meio que um jogo de ameaça, né? Acredito que seja, não. E aí a Rússia falou que ia botar essa base de mísseis em Cuba e teve essa crise dos mísseis e não aconteceu. Então, assim, nenhum país permite essas coisas. A Rússia não ia permitir que a Ucrânia entrasse na OTAN e colocasse uma base militar lá. Que analisam geopolítica na história, todo mundo fala a mesma coisa. Se você pegar gente séria, fala isso, tá? Se você pegar gente que baseia geopolítica na Marvel, não vai chegar nessa conclusão nunca. Então, assim... É a mesma coisa. A gente tá numa disputa aqui, Igor, e você tá aqui tranquilo, você não tem força pra me enfrentar. Aí eu venho aqui e tomo a sua sala ali embaixo. Fala, não, Igor, agora essa sala é minha, vou fazer um estúdio aqui. Eu vou ficar, Cobori? Não, aqui não, cara. Porra. Tá bom, fica só aí, hein? Porra, não vem não. Aí você me encara, eu tô lá com 10 metralhadoras e tal, e você tá com 38. Assim, eu vou ter que engolir. Tem que engolir, né? Aí... Fica puto. Aí eu venho aqui, subo, tomo o segundo andar seu. Cara, uma hora você vai reagir. Então é isso que a Rússia fez, tá? Justamente porque a história diz que o Império Britânico já tinha essa estratégia, né? Documentada que era a estratégia. Então, assim, quando você olha o evento em si, você fala, o Putin é um filho da puta, né? Ele começou a guerra. Na realidade, foi um evento geopolítico importante. Porque até então o monopólio da guerra era dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começava todas as guerras desde da Segunda Guerra Mundial. E aí foi uma marcação de um evento importante na geopolítica. A Rússia tomou a frente. Por que eles falam que é uma operação militar especial e você há de concordar comigo? A Rússia é a maior potência nuclear do mundo. Maior que os Estados Unidos, quando a gente fala de potência nuclear. Se ela quisesse acabar a guerra em um dia, ela acabaria a guerra em um dia. Mas ela não quer acabar a guerra em um dia. Ela quer só, primeiro, ter um monopólio. Não é só você começa, se você ameaçar, eu também começa uma guerra. E eu entro lá, já tomou o que era de influência russa, ele já tomou. E ele está avançando. Agora, a Rússia já ganhou e eu acho que o objetivo final da Rússia é tomar ali a margem esquerda do rio Dnieper, que pega de Kiev e desce até quase no Mar Negro. Tem um rio importante ali que desce, que é importante, geopoliticamente é importante. E a Ucrânia lança todos os ataques de mísseis de uma cidade chamada Odessa. Então eu acho que é a única que a Rússia ainda não chegou, né? Então eu acho que isso vai terminar quando chegar lá, porque esses acordos de paz aí pra mim não vai acontecer nada.